Vamos lá. Já o posicionamento para escafoide, né, o desvio ulnar, conhecido aí como desvio ulnar, é um posicionamento que evidencia o escafoide na imagem, aquele osso mais lateral do carpo, né, a fileira proximal, que está logo após o processo estiloide do rádio, é chamado de escafoide, esse aqui, e um posicionamento que traz uma visão melhor do escafoide, das articulações que ele faz, as intercárpicas, né? E melhora a projeção para a pesquisa de fratura do escafoide, é chamada de incidência de desvio ulnar. Alguns autores fazem essa incidência na perpendicular, outros já sugerem que seja usada uma angulação de 10 a 20 graus, que melhora, né, a incidência do raio para o escafoide, para a região do escafoide, para buscar essa fratura, né? Trazer uma projeção dele mais alongado e melhorar a visualização de fraturas ocultas nesses ossos do carpo. Então, como é feito esse posicionamento? O paciente pode estar sentado na extremidade da mesa, né, com o membro superior estendido, a palma da mão virada para baixo, a pronação. A partir daquele posicionamento da PA, né, faz um desvio em direção à una, em direção ao lado da una, conforme mostra a figura, tá? Centraliza-se essa região do escafoide no centro do filme, centraliza o escafoide na imagem, tá? O raio central para o escafoide, ele vai estar em torno de 2 centímetros distal ao processo estiloide do rádio. Então aqui a gente tem o rádio, essa pontinha é o processo estiloide, em torno de 2 centímetros do processo estiloide você tem o escafoide, tá? Então essa região do carpo deve ser centralizada no receptor, na parte que vai ser exposta. Pode ser feito com um receptor pequeno, né? O 24 por o 18 por 24 pode ser dividido em várias partes, tá? Aqui eles usaram um receptor até maior, né? Um 24 por 30 e vai ser feito várias exposições em várias regiões, tá? Então vai ser dividido ali em quatro esse receptor, né? O receptor na transversal e aí vai maximizar o uso aí desse filme com diversas exposições. E aí tem autores que colocam ali, né, para você colocar uma a 10 graus, uma a 15, uma a 20, uma a 25, para fazer esse estudo comparativo de diversas angulações para o escafoide na busca de fratura oculta, né? No nosso livro de referência, feito o desvio ulnar, faz uma angulação de 10 a 20 graus, entrando no escafoide, 2 centímetros distal ao processo estiloide do rádio, tá? Mais ou menos aqui. Então, essa é a nossa esse é o posicionamento do escafoide segundo o professor Robson Leal em seu livro. E aí tem um outro posicionamento, né, similar, só que chamado de flexão radial ou desvio radial, que também usado para a região do carpo, né, usado para pesquisa de fraturas ocultas nesses ossos do carpo. São ossos ali curtos, né, são ossos que têm uma composição ali um pouco diferente da cortical compacta e da região esponjosa do osso. São ossos em que as fraturas são um pouco mais sutis de visualizar em raio-x, né? Hoje, com a tecnologia, é muito usada a ressonância para pesquisar fraturas ocultas desses ossos. São fraturas que podem cursar com necrose avascular por conta do escasso suprimento sanguíneo que tem, né, a região do carpo, principalmente para o escafoide e para o semilunar. Então são fraturas ali que às vezes elas não são evidentes na radiografia, mas ainda há dor, ainda há edema na região e etc. E sinais de fratura em que curtam aí levar o paciente para um exame de tecnologia superior. Porém, no raio-x a gente lança a mão dessas técnicas para tentar auxiliar ali o paciente e o médico na procura ali do diagnóstico. A flexão radial é similar ao ulnar, só que é para o lado do rádio, né? Ou seja, para cá, né? Para o lado do rádio.
em direção ao polegar. Feita essa flexão, né, feito esse desvio radial em direção ao rádio, centraliza-se o carpo na região do receptor de imagem que vai ser exposto, raio perpendicular no centro do escafoide. Perfeito? Aqui também um receptor de imagem maior foi usado, né? E vai ser dividido ali em diversas exposições, tá? Então pode ser feito em um filme menor, pode ser feito num 13:18, pode, né? Sendo num 18:24, também pode, né? Dividido ou panorâmico, né? Quando a gente está acostumado com o sistema tela-filme, a gente acostuma fazer sempre dividido, né? Sempre maximizando ali o número de exposições. Já nos sistemas digitais é mais comum, né? Você ver o pessoal fazer uma exposição só por placa panorâmica, né? Túnel do carpo, né? Incidência túnel do carpo. Também em outros livros eles trazem pelo nome do método, né? Do túnel do carpo. Eles trazem um outro nome. Aqui o nome popular foi trazido como túnel do carpo, né? O pessoal entende esse nome. Ou incidência tangencial ínfero-superior ou ínfero-superior, tá? Essa é uma incidência que mostra a região também com esse nome, né, de túnel do carpo, que é essa região onde passa ali o tendão dos flexores da mão, né, dos flexores dos dedos, e a região do nervo mediano, o nervo mediano, tá? Então tem um feixe fibroso que fecha essa região, né? Um retináculo fibroso que protege todos os tendões dos flexores dos dedos e no meio dos flexores dos dedos, dessa região do túnel do carpo, passa lá o nervo mediano, tá? Por isso que ganha o nome de túnel do carpo, essa região aqui. Esse posicionamento, ele também está perdendo espaço ali para exames mais avançados, né? Que ajuda a detectar essas complicações associadas à síndrome do túnel do carpo, mas ele ainda consta aí amplamente na literatura radiográfica e aí pode ajudar uma pessoa aí nessa condição a chegar no seu diagnóstico. Nesse posicionamento, o paciente vai tracionar os dedos com a outra mão, conforme é mostrado aqui, né? E a gente busca uma relação quase que perpendicular dessa palma da mão, né, da superfície palmar da mão com a vertical, tá? E se ele não conseguir deixar tão bem posicionado assim, a gente compensa com uma maior angulação do raio. Então a gente começa com o raio central angulado a 25 graus, tangenciando a base do carpo, né, tangenciando a região do túnel do carpo, conforme mostra aqui, entrando, né, na sombra que é feita dessa região. Tá? Aqui mostra uma barriguinha, né, que a sombra faz. Né? Então ele tangencia essa região, entra aqui e a 25 graus. Né? Então podemos começar a 25 graus. O paciente aí conseguindo tracionar legal, esse posicionamento fica assim. Se ele não conseguir, aí a gente pode angular um pouquinho mais, né, esse raio central, aumentar esse ângulo aí de incidência do raio central, tá bom? Para aproximar mais do ângulo de entrada para a posição que a mão do paciente tiver, né? Então, o paciente ele tem que conseguir tracionar isso bem legal. Ó. Aqui eu consigo porque eu não tenho dor. Olha, então, legal. O raio pode entrar aqui tranquilamente, tá? Se eu não conseguisse tracionar tanto, aí talvez eu teria que angular mais o raio para ajudar nessa visualização. A próxima, na sequência, né, subindo aí a estrutura, seria o AP do antebraço, a antero-posterior do antebraço. Então, também um posicionamento simples, né, o paciente sentado na extremidade da mesa, o membro de interesse estendido com a palma da mão para cima, em supinação, superfície posterior do antebraço em contato com o filme. Usa-se um filme grande, né, compatível com a estrutura que você vai radiografar, tá? Um filme grande para pegar ali as duas extremidades. Então, essa radiografia é para ver os ossos do rádio e da una, são ossos longos, né? E para esse tipo de exame a gente precisa das duas articulações, precisa das duas extremidades, tanto a epífise distal quanto a proximal presente, tá? Então precisa da articulação do punho e da articulação do cotovelo dentro do filme.
Então use um filme que caiba as duas estruturas, não corte, perfeito? Tá? Tendo posicionado de forma adequada, ou no centro para uma incidência panorâmica, ou numa posição para fazer a incidência, né, no caso de um filme dividido, o raio entra na perpendicular no centro do antebraço. Tá? Posicione o paciente de forma confortável, né? Pode ser feito naquela de Superman, com o membro posicionado lá na mesa, bem estendido lá no centro da mesa, lá no meio, né? Para o paciente afastar, de preferência, o rosto e deixar o membro lá no centro da mesa. O raio entra no centro do antebraço, estrutura longitudinal, né? Você pega o eixo longitudinal do antebraço e o eixo longitudinal do receptor de imagem, eles têm que estar paralelo, acompanhando. Nós temos que ter aqui, ó, 2,5 cm até mais da articulação distal e da proximal e margens laterais dessa colimação. Qualquer identificação deve ser colocada ao lado direito do paciente com a distância padrão de 1 metro. Próximo é o antebraço em perfil. O perfil do antebraço ele é conseguido com 90 graus do cotovelo, tá? Então aquela flexão de 90 graus. Paciente sentado na extremidade da mesa, com o ombro, cotovelo e punho sob o plano da mesa, sob o tampo da mesa, a superfície medial do antebraço em contato com o filme, a área que vai ser exposta, o filme compatível ao antebraço, ao tamanho do antebraço da pessoa, né? Então tem que ser um filme que caiba ali o antebraço da pessoa. Então, se for uma criança, um 24 por 30 pode ser suficiente para um adulto, um maior, né, um 35 por 43, para ficar ali com ampla sobra, né, boa facilidade ali para incluir essas articulações, tá? E você apoia todo esse membro na mesa, minimize a distância da axila da mesa, centralize o, o membro ser exposto, o eixo longitudinal do antebraço acompanhando a borda lateral do filme, centralizado na região que vai ser exposta do filme, né? Se é panorâmico, se é dividido. Incluir as duas articulações, a distal e a proximal, raio central perpendicular no centro do antebraço. Incidência P de cotovelo é feita com o membro estendido, né? O paciente, conforme mostrado na figura, sentado na extremidade da mesa, todo o membro estendido sobre a mesa de exame, de forma que ele apoie, né, a região do braço sobre a mesa de exame, também para minimizar a presença de movimento. Palma da mão em supinação, de forma que o cotovelo apresente um AP verdadeiro, ele não esteja com a palma um pouquinho virada, né, o que daria uma rotação ali na região do cotovelo, tá? Então certifique-se dos epicôndilos humerais paralelos ao receptor de imagem. Vamos centralizar este cotovelo na região que vai ser exposta do filme, do receptor de imagem. Vamos usar um filme aí convencionalmente, né, o 18 por 24 na 18 por 24 panorâmico ou um 24 por 30 dividido, transversal dividido, né? Aqui na imagem, por exemplo, é um 24 por 30 na transversal dividido para duas exposições, uma P e uma perfil do outro lado. E o raio central entra perpendicular no centro do cúbito, tá? Perpendicular no centro do cotovelo. Há de pegar de referência também, né? Eu dou essa dica, né? Usar de referência os epicôndilos humerais para localizar essa articulação, né? E aí fez um AP, faz um perfil do cotovelo, flat, braço e antebraço a 90 graus. Então o perfil do cotovelo é o mesmo posicionamento, né, de um perfil de antebraço, porém o foco do exame agora vai para o cotovelo, para a articulação do cotovelo. O raio central vai incidir no centro da articulação do cotovelo. O paciente vai fletir braço e antebraço de forma que a articulação do punho, cotovelo e ombro estejam apoiadas no plano da mesa. É usado um receptor de imagem compatível ali com a estrutura, que pode ser um 18 por 24 panorâmico ou um 24 por 30 dividido, certo? E o raio no centro da estrutura, que é a articulação do cotovelo. O posicionamento do húmero, o osso do braço,
Lembrando aí que, mais uma vez, estamos aí embasado nesse livrinho aqui, né? Clássico livrinho de bolso de técnicas básicas do professor Robson Leal, um livrinho bem popular, né? Essa edição que eu estou usando, ela não é a mais moderna, pelo contrário, ela está bem ultrapassada, mas é uma referência, né? É um material aí de referência para a gente estar conhecendo essa literatura. Vamos falar aí da incidência húmero-AP. Húmero-AP é normalmente feito com um paciente em ortostático, pode ser feito com ele em decúbito dorsal também. Ortostático levemente inclinado para que o membro que vai ser radiografado mantenha contato com a estativa. O húmero que vai ser radiografado sobre a linha central da estativa, perfeito. Um receptor de imagem grande, né, compatível com a estrutura, normalmente um 30 por 40, 35 por 43, que caiba desde alguns centímetros acima do ombro até a região distal do húmero e proximal de antebraço, né? Então, um receptor de imagem grande na longitudinal panorâmico, como um 35 por 43, você consegue incluir 2 centímetros de ombro, 2 centímetros acima do ombro, até a região proximal do antebraço na captura, na radiografia. O raio central é perpendicular na região média do húmero, certo? E aí, para a gente ter uma vista AP verdadeira desse húmero, a palma da mão ela tem que estar virada para frente em posição anatômica, de forma que os epicôndilos que a gente palpa no paciente, né, na região aqui do cotovelo, os epicôndilos humerais estejam paralelos à estativa, ao filme radiográfico. Desta forma, nós vamos ter uma representação AP verdadeira do húmero na radiografia, tá? Então, aqui nós temos uma radiografia de referência, aproximadamente 2 centímetros acima da articulação do ombro e aproximadamente 3 centímetros, né, dentro aqui da imagem do antebraço proximal. O húmero no centro da imagem, tá? Captou as duas epífises, o corpo do húmero. Uma colimação lateral rente, e esse é o posicionamento do húmero AP, também muito simples. O húmero em perfil, também mantém-se o mesmo filme, né? Um filme 30 por 40 ou 35 por 43 na longitudinal, panorâmico. Desta forma como ele demonstra, né? O paciente ele fica virado para a estativa, a face anterior do paciente virada para a estativa, com o antebraço, né? Braço e antebraço flexionado a 90 graus, de forma que os epicôndilos numerais fiquem na perpendicular com o filme, o membro a ser radiografado em contato com a estativa sobre a linha central da mesa, ou perdão, sobre a linha central da estativa. Ele fica levemente afastado, né, para que fique desassociado do tórax, tá? Então tem que ter uma leve distância aqui, ó, para que ele saia desassociado do tórax, nítido, né? Novamente, nós precisamos de uma margem de 2,5 cm acima do ombro e alguns centímetros, 2 centímetros de antebraço distal, para ter uma imagem segura, com qualidade, com as duas extremidades desse osso longo, que a gente chama de húmero, o osso do braço. Aí o central incidindo na região média do húmero, né? No corpo do húmero, ou no terço médio do húmero, tá? Posicionamento para húmero perfil. Tem outras formas de posicionar húmero perfil também, né? Mas essa aqui foi a da nossa literatura de hoje. O húmero transtorácico, né? É um húmero que é usado normalmente em paciente politrauma, tá? Aquele paciente que está até imobilizado, né, na maca. O húmero transtorácico é bem aplicável nessas situações. Aqui ele está demonstrando com um paciente em ortostático, com o plano médio sagital paralelo à estativa e o plano médio coronário
perpendicular à estativa, né? A linha central da estativa e a linha central do raio devem coincidir. Né? O membro que vai ser radiografado, o húmero que vai ser radiografado, está em contato com a estativa, é esse aqui, sobre a linha central da estativa. Ele está levemente mais baixo que o membro contralateral, tá? Deve ser desta forma. O membro contralateral está abduzido, apoiado sobre a cabeça. Cuidado para quando apoiar aqui o paciente não descer o queixo, né? Mantenha ele com o queixo voltado para o horizonte para que ele não incline sobre o tórax. Então, o membro abduzido repousa sobre a cabeça, o membro contralateral, e o membro ser radiografado em contato com a estativa, centralizado na linha central da estativa, levemente mais baixo do que o membro contralateral, que está abduzido. Tá? O raio central ele vai na perpendicular, entra do lado do tórax que está voltado para a ampola e ele vai sair, né? A gente tem que olhar a saída do raio no terço médio do húmero, que vai ser radiografado, que é o húmero que está em contato com a estativa. Tá? Novamente, o receptor é um 30 por 40, 35 por 43 na longitudinal panorâmico. Qualquer identificação seja posta ali ao lado direito do paciente. Devemos garantir alguma margem superior do húmero, pelo menos 2 centímetros acima da cabeça do húmero, acima da articulação do húmero. Esse posicionamento ele dá um enfoque para fraturas da diáfise humeral ou do colo cirúrgico do húmero, tá? Então, são as regiões ali de maior importância para esse posicionamento. E a técnica, né, parâmetros de KV e MAS, eles têm que ser compatíveis para ter a penetração na caixa torácica e uma boa impressão do húmero, né, contralateral do húmero que está em contato com a estativa. Vamos agora para o posicionamento do ombro, começando pela rotação neutra, né? O que é a rotação neutra? É o ombro com a mão em posição natural, né? Digamos, com a palma da mão virada para a coxa. Quando a palma da mão está virada para a coxa, a gente chama de rotação neutra. Quando a palma da mão está virada para a coxa, há uma angulação dos epicôndilos humerais de 45 graus em relação à estativa. Tá? Então, os epicôndilos eles ficam angulados em relação à estativa. E isso acaba sendo uma rotação neutra, né? Desculpa, gente. Ligaram aqui, eu vou até botar no modo avião, não ter esse problema. Então, essa posição que é natural, né? Quando a gente fica parado, a palma virada para dentro, apontando aqui a palma da mão para a coxa, é algo que a gente chama de neutro, né? É o natural. Então, esse posicionamento pode ser feito em decúbito dorsal, com a mesa de exames, ou pode ser feito em ortostático, conforme a imagem, né? Paciente ortostático, o ombro de interesse em contato com a estativa, o ombro centralizado sobre a linha central da estativa, palma da mão virada para a coxa e o raio central incidindo na articulação escápulo-humeral. Escápulo-humeral, essa região aqui. Essa é a articulação que se encontra cerca de 2 centímetros abaixo do processo coracoide da escápula, tá? 2 centímetros abaixo de processo coracoide da escápula, nessa região aqui. Um filme 18 por 24 panorâmico é suficiente para a imagem, para fazer essa imagem, né? Mantendo os outros parâmetros, identificação ao lado direito do paciente, distância foco-filme de 1 metro, tá? Devemos ter uma margem acima do ombro, né? E uma região, compreender até a região de colo cirúrgico, com diáfise proximal ali, um pedacinho da diáfise do húmero na imagem, tá? Incidência ombro AP com a rotação externa. Agora a rotação é feita com a palma da mão voltada para fora, né? Uma supinação
um pouquinho mais forçada, tá? A palma da mão deve estar em supinação para que os epicôndilos do húmero fiquem paralelos à estativa ou à mesa. Então a diferença é apenas isso mesmo, né? A rotação externa, temos uma rotação externa na palma da mão, de forma que os epicôndilos do húmero estejam paralelos à estativa. Novamente, paciente em ortostático ou decúbito, se for na mesa, paciente em ortostático, o membro a ser radiografado sobre a linha central da estativa, raio central centralizado na articulação escapulomeral, que se encontra a cerca de 2,5 cm abaixo do processo coracoide da escápula, nessa região aqui, tá? Filme 18 por 24 panorâmico, identificação ao lado direito, distância foco filme de 1 metro. Perfeito? Incidência, rotação externa, tá? Ombro, rotação externa. Tem a externa, tem a interna também. Paciente ortostático, membro a ser radiografado em contato com a estativa, o ombro centralizado com a linha central da estativa, raio centralizado na articulação escapulohumeral, cerca de 2,5 cm abaixo do processo coracoide. Diferença, agora a mão vai estar rodada internamente, né, uma rotação medial, de forma que os epicôndilos humerais fiquem na perpendicular em relação à estativa. Desta forma, nós vamos ter a incidência ao ombro em rotação interna. Tá? Essa rotação elas são importantes, né, para diferenciar o local de uma lesão da cabeça do húmero, né? Se ela está mais anterior, mais posterior, mais lateral, mais para a região da fossa axilar, tá? Então a gente consegue fazer uma rotação interna e externa ou neutra e ter várias visualizações dessa circunferência da cabeça do húmero. Muito interessante aí para a pesquisa de uma fratura, lesão ou inflamação que seja. Agora, o ombro oblíqua, né? Mais conhecido como frente verdadeira, né? Frente verdadeira ou método de Creighton. Acredito que seja uma pronúncia parecida com isso, tá? Creighton, né? Mas a gente chama na prática de frente verdadeira, tá? O frente verdadeira, como o nome diz, ele é uma incidência que o paciente se encontra obliquado, né? Então o paciente vai apresentar uma obliquidade de seu corpo, do seu plano médio coronal de aproximadamente 35 a 45. Tá? Ele se encontra inclinado em direção ao membro que vai ser radiografado, tá? Para que o plano escapular fique em contato com a estativa. Tá? Então, paciente obliquados em torno de 35 a 45 graus em direção à estativa, de forma que o plano escapular esteja em contato com a estativa, o raio centralizado na articulação escapulohumeral, né, no centro da articulação escapulohumeral, ou seja, cerca de 2 centímetros abaixo do processo coracoide. Essa é uma incidência importante para visualizar o contato, né, da circunferência articular da cabeça do húmero com a cavidade glenoide e o lábio da glenoide, tubérculo infra e supraglenoidal. Então é um posicionamento, faz parte da rotina, né? Então o filme é o 18 por 24, 18 por 24 panorâmico, transfoco filme de 1 metro, identificação do lado direito do paciente. Vamos lá, eu tive que retomar aqui, porque o microfone parou de funcionar. Deixa eu me enquadrar aqui novamente. Então, pessoal, a incidência ombro axial infero-superior, método de Lawrence, né? Incidência infero-superior, que o raio entra ali na região da fossa axilar e sai na região superior do ombro. Esse posicionamento é dado com o paciente em decúbito dorsal, o húmero abduzido a 90 graus em relação ao
tronco, a mão em rotação externa e a face do paciente para o lado oposto à incidência do raio central. Tá? O filme ele vai ficar na vertical, atrás do ombro, né, na região superior do ombro. Um filme 18 por 24 ou 24 por 30 na transversal, vertical, apoiado aqui na região atrás do filme com alguma coisa, e ele fica mais medial ao corpo do paciente, tá? Para que a gente coloque a articulação glenohumeral e cabeça do húmero no centro desse filme. Tem que ter uma distância do membro do paciente em relação à mesa, né? Uns 5 centímetros aqui de elevação do ombro do paciente em relação ao tampo da mesa, para colocar a articulação glenohumeral no centro do filme, e a ampola vai ficar com o sentido do raio horizontal e angulado para a medial do paciente, para a axila do paciente, algo em torno de 25 graus, né, de angulação em direção à cabeça do húmero do paciente, tá? Direcionado para a fossa axilar. Esse posicionamento ele é bom para ver lesão das cartilagens associadas à glenohumeral, né? Como o próprio labrum da glenohumeral, lábio ou lábrium da glenohumeral, ou a cartilagem articular da cabeça do húmero. Incidência ombro axial oblíqua apical, método de Gart. Essa aqui é uma incidência do paciente obliquado a 45 graus, né? Paciente obliquado a 45 graus, região posterior do ombro em contato com a estativa, o ombro de interesse sobre a linha central da estativa, certo? O antebraço, né? O cotovelo, braço e antebraço fletido a 90 graus com um apoio no membro contralateral. E o raio incide na articulação escápulo-humeral ou gleno-humeral, angulado a 45 graus caudal, para dar uma vista apical, né, do ombro. É uma incidência boa para ver deslocamentos de fratura, né, fragmentos de fratura. Tá? Incidência ombro, perfil em Y escapular. Também é uma posição oblíqua, o paciente fica obliquado, né? O paciente está numa oblíqua anterior, né? A gente chama essa posição do paciente de oblíqua anterior esquerda, porque ele está com o lado esquerdo encostado na estativa e a região anterior voltada para a estativa. Desta forma, a gente tem uma posição oblíqua, tá? A incidência é um perfil de escápula, um perfil de escápula ou Y escapular. Tá? A posição do paciente é obliquada em torno de 45 a 60 graus. Perfeito? Ele está com o antebraço, né, braço e antebraço fletido a 90 graus, com um apoio no membro contralateral. Dessa forma, a gente dissocia a escápula do gradil costal, de forma que é possível palpá-la, né, e localizá-la, colocando essa escápula no centro da linha central da estativa, tá? E o raio voltado, né, direcionado perpendicularmente para a articulação escápulo-humeral. Também um filme 18 por 24 na longitudinal panorâmico, com identificação ao lado direito do paciente, distância foco filme de 1 metro, servem bem a esta incidência, beleza? Clavícula, né? Aqui a gente tem uma unilateral e uma bilateral com peso, né? Com carga, tá? Pode ser bilateral sem carga ou com carga, ou unilateral e unilateral com carga e sem carga, né? Depende aí do pedido do local aí que foi feito, tá? No posicionamento, paciente ortostático com o plano médio sagital sobre a linha central da estativa, o raio localizado, né, entrando na altura das articulações externo-clavicular, na altura da fúrcula external, a articulação externo-clavicular, perfeito? Um campo de colimação 2 centímetros acima do ombro e 1 centímetro, né, da lateral do bordo do húmero aqui, da borda do húmero, perfeito? Então, tem uma margem aqui nas laterais, em torno de 1 centímetro do bordo lateral do húmero e 2 centímetros acima do ombro, né? Então, temos aqui um bom enquadramento para pegar da articulação acromioclavicular, acromioclavicular até externo-clavicular, perfeito? Para a clavícula aí bilateral.
E aí vai ter duas incidências, né? A com carga e a sem carga. A sem carga é o paciente com o membro em rotação neutra, né? O peso distribuído ali normalmente, tá? E a com carga é quando o paciente ele está segurando um peso, né? Ou quando ele traciona com o uso ali de um lençol, uma faixa que a gente improvisa, né? Ele pisa sobre ela e fica segurando para tracionar os membros em direção inferior, né? Para baixo. Desta forma, né, a gente consegue evidenciar se vai ter ali um espaço da articulação acromioclavicular aumentado em uma lateralidade ou a outra, né, evidenciando lesão ali da cápsula articular e dos ligamentos associados à articulação do ombro, né, os ligamentos que vão ali da clavícula até a escápula, por exemplo. Aqui uma unilateral, né, o raio central na altura da articulação acromioclavicular, no centro da clavícula, né, na porção média da clavícula, ou terço médio da clavícula. O enquadramento do raio central vai desde a articulação acromioclavicular até a articulação externo-clavicular. Então, estamos pegando até 2 centímetros da borda lateral do húmero, a articulação acromioclavicular, 2 centímetros acima do ombro, até a articulação externo-clavicular. Perfeito? Raio no centro, no corpo, ou na região média da clavícula, na altura da articulação acromioclavicular. Perpendicular, com um filme na transversal, acompanhando o sentido da clavícula, né? Um filme 18 por 24 ou 24 por 30, com a clavícula, o centro da clavícula alinhado com a linha central da estativa, né? Paciente ortostático encostado na estativa. A incidência escápula-AP também é feita rotineiramente em ortostático, paciente ortostático, húmero abduzido, cotovelo fletido, apoiando a região posterior da mão sobre a testa, desta forma. Essa posição dissocia a escápula do gradil costal, né, afasta a escápula do gradil costal, melhorando a sua visualização. Tá? Vamos alinhar a escápula com a linha central da estativa, né, com a linha central do nosso receptor de imagem, o 18 por 24 ou 24 por 30, tá? Na longitudinal, panorâmico. O raio central vai incidir 5 centímetros abaixo do processo coracoide e 5 centímetros medial, né? Ou se você preferir, 6 centímetros do ombro, né? Do topo do ombro, tá bom? 5 centímetros do processo coracoide ou 6 centímetros do topo do ombro. E 5 centímetros medial da região da fossa axilar, né? Então, 5 medial e 6 para baixo do topo do ombro ou 5 para baixo do processo coracoide, no centro da escápula, né? Incidindo no meio da escápula, perpendicular à escápula, tá bom? Campo de colimação compreende uma margem superior ao ombro, né? Superior ao ombro em torno de 1 centímetro e tem que ir até a região distal, né? Até o ângulo inferior da escápula, um pouco medial ao tórax do paciente e uma margem também lateral justa ao membro, né? Poderia até pegar um pouquinho mais aqui também, em torno de mais 2 centímetros aqui para a região lateral, né?